Para todos vocês. Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Amém? Nós começamos a lição no versículo 5. E hoje nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Versículo 8 e o 9. Né? Nós estamos falando sobre a igreja é a lavoura de Deus. Esse é o tópico, né? A igreja é a lavoura de Deus. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Nós somos como os obreiros que trabalham nesse campo. E esse campo é a própria igreja. Na igreja há diversidade de ministérios. Há aqueles que preparam o terreno, os que regam o que foi semeado e aqueles que colhem o fruto na hora da colheita. Amém? Tá? E nós estamos tirando 4 lições que Paulo está ensinando aqui. Tá? Já falamos a primeira lição. A primeira lição é: Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. 1 Coríntios 3, versículo 5. Depois ele ensina sobre a diversidade de ministérios na igreja. É o versículo 6 e 7 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Hoje nós vamos ver o 8 e o 9. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 8 e 9. E Paulo vai ensinar 2 coisas aqui. Tá? A primeira coisa que ele vai ensinar: a interdependência dos ministérios da igreja. E a quarta coisa, tá? Que não há espaço para vaidades pessoais no ministério da igreja. Amém? Não há espaço para vaidade pessoal no ministério da igreja. Tá certo? Então nós vamos aí aprender. Vamos ver 1 Coríntios 3, versículo 8 e versículo 9. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno aí, anota no seu caderno aí essa lição, tá? Então vamos lá. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Amém? Há espaço para todo mundo ocupar o seu espaço e fazer o seu trabalho na obra de Deus. E cada um será recompensado pelo seu trabalho na individualidade. Versículo 9. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Amém? Então vamos lá. Comentário, tá? Então Paulo ensina a interdependência dos ministérios na igreja. Paulo, Apolo e Pedro não estavam competindo na igreja entre si. Ao contrário, cada um estava fazendo o seu trabalho sob o senhorio de Cristo. Há diversidade de ministérios, mas unidade de propósitos. O plantar e o regar são tarefas vitais e cada uma depende da outra. Não estamos competindo na obra, estamos trabalhando, todos para o Senhor da obra. Não somos rivais, somos parceiros, cooperadores de Deus. Amém? Nós não estamos brigando para ter um espaço ao sol na igreja. Nós somos um. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo time, na mesma obra e com o mesmo objetivo. Amém? Na igreja não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém maior do que ninguém. Amém? Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem a sua tarefa, todo mundo tem o seu trabalho. Cada um tem que ocupar o seu trabalho, cada um tem que fazer o seu trabalho. Amém? Sem se preocupar com o do outro. Amém? Nós trabalhamos para um Senhor só, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu fiz o seguinte resumo e coloquei aqui dessa maneira. Tá?
Não havia competição entre eles. Paulo, Apolo e Pedro, não havia competição entre eles. Cada um estava fazendo o seu trabalho. Como é bom, né? Você está numa igreja em que os membros compreendem a sua função e cada um fica na sua fazendo o seu trabalho, sem se meter no trabalho do outro, sem querer ser melhor do que o outro. Cada um fazia o seu trabalho, cada um na sua. Amém? Cada um ocupando o seu espaço. Tem trabalho para todo mundo. Né? O problema é que tem gente que gosta muito de se aparecer. Né? Tem gente que gosta de ser melhor do que o outro. Tem gente que quer ganhar mais destaque do que o outro. E isso aí só atrapalha. A vaidade só atrapalha. Amém? Tá? Mas cada trabalho tem a sua função. Cada ministério tem a sua função. Amém? Tá? E todo mundo é útil, todo mundo é importante. Tá certo? Só tem apenas um comando. E o comando é do Senhor Jesus. Eu gosto muito dessa expressão. Diversidade de serviços, uma unidade de propósitos. Diversidade de serviços, mas unidade de propósito. Amém? Estamos todo mundo trabalhando em prol da família. Está todo mundo trabalhando em prol da lavoura. Está todo mundo trabalhando em prol do edifício. Amém? Que é a igreja. Tá? O mais importante é a igreja e o dono da igreja. Amém? Cada membro tem a sua função, cada membro ocupa o seu espaço, cada membro faça o seu serviço na individualidade. Como é bom os membros entenderem isso. Não pode haver rivalidade. Amém? Não pode haver imparcialidade. Né? Todos têm que ter esse entendimento. A diversidade de serviços existe, mas também existe a unidade de propósito. Nós não somos rivais um do outro, somos parceiros, somos cooperadores de Deus. Amém? Todos nós trabalhamos para que o reino de Deus cresça, flua, amém, e seja engrandecido. Se houver essa mentalidade, meu irmão, a igreja cresce, prospera e progride. Mas quando vem essa atrapalhada toda aí, de um querer ser melhor do que o outro, um querer ser maior do que o outro, aí, meu irmão, não tem igreja que cresça, não tem igreja que se desenvolva. Tá certo? Então tá aí. Então, Paulo ensina a interdependência do ministério. Tá? Essa é a terceira lição que Paulo tira aqui, amém, de 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9. Agora, a quarta lição, Paulo ensina que não há espaço para vaidades pessoais no ministério da igreja. Paulo ensina que não há vaidades pessoal no ministério da igreja. Vamos aprender. Essa é a lição número 4. Lição número 4. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus e não sobre o homem. Amém? A grande ênfase de Paulo é sobre Deus e não sobre o homem. É Deus acima de tudo, não é o homem acima de tudo. Quando a igreja começa a colocar o seu foco e holofotes no homem, demonstra imaturidade espiritual. Amém? Quando a igreja, quando o povo começa a honrar mais o homem do que a Deus, começa a colocar o homem, às vezes até no mesmo patamar de Deus, a igreja começa a demonstrar a infantilidade, né, a imaturidade desse povo. Tá? Paulo diz, ora, o que planta e o que rega são um. O que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Amém?
Cada um tem o seu trabalho, cada um será recompensado por esse trabalho que está fazendo, tá? Aleluia. E cada um tem o seu trabalho. Tem aquele que planta e tem aquele que rega. E cada um está ocupando o seu espaço. Tá certo? Tá? Quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, ela subtrai a glória que é de Deus. Quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, ela subtrai a glória que é de Deus. Amém? Se você começa a exaltar muito homem, a glorificar muito homem, amém? Sabe, a colocar muita fé no homem e começar a colocar Deus em segundo lugar, meu irmão, isso é muito perigoso, tá? Porque você está subtraindo a glória de Deus. Deus não reparte a sua glória com ninguém. A glória total pertence a Deus. Aqueles que promovem o culto à personalidade, aqueles que promovem o culto à personalidade, buscam glórias para si mesmo e se colocam num pedestal. Estes estão usurpando a glória que só a Deus pertence. Estão roubando a glória que só pertence a Deus. Meu irmão e minha irmã, amém? Não roube a glória que pertence a Deus, tentando colocar alguém no lugar dele. Cuidado, 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 cuidado com os elogios, amém? Fique elogiando muito o pastor, fique elogiando muito o pregador. Isso não é bom nem para você, nem para ele, sabe? Isso não é nem bom para você, nem para ele. Você vai ofuscar a glória de Deus, você vai roubar a glória de Deus. Se tem alguém que tem que ser glorificado, é Deus. Deus é que tem que ser glorificado. Se o pregador pregou bem, glória a Deus. Se o pastor é um bom pastor, glória a Deus. Amém? Não é glória ao pastor, não é glória ao pregador, tá? Então, vigia, porque isso é muito, muito, muito complicado, viu? Tá? Paulo diz que só Deus pode dar o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se tem alguém que tem que ser glorificado, não é nem o que rega e nem o que planta. É Deus que dá o crescimento. Se não tiver, Deus pode plantar e regar, que não vai dar nada. Não vai crescer absolutamente nada. Amém? Então, tome muito cuidado. O trabalho humano, sem a ação de Deus, não produz resultado. Qualquer trabalho humano precisa do agir de Deus para obter resultado. Às vezes a pessoa, eu acho engraçado, né? Tem pastor que se gloria, né? Ah, minha igreja, eu fiz crescer a minha igreja. Eu fiz crescer a igreja. Olha aí, ó, olha o crescimento da igreja. É o meu ministério que está produzindo esse crescimento. Ah, meu irmão, abaixa a bola. Abaixa a bola. Amém? Porque se está acontecendo alguma coisa de bom no lugar que você está trabalhando, glorifica a Deus. Porque é Deus que está fazendo. Amém? É Deus que está fazendo. Você sozinho não teria capacidade de fazer absolutamente nada. Amém? Quem te capacita é Deus, tá? Então toda honra e toda glória pertence ao Senhor. A igreja está crescendo? Glória a Deus. Teu trabalho está desenvolvendo? Glória a Deus. Amém? A glória pertence a Deus, tá? O trabalho humano sem a ação de Deus não produz resultados. Ninguém fabrica convenção. Como eu gostei dessa expressão.
ninguém fabrica conversão, tá? Você pode convencer muita gente, mas converter, você não tem essa capacidade. Conversão, meu irmão, não é um efeito psicológico de massa, não é produto de algum impacto teatral em que você cria um efeito psicológico sobre o auditório. Conversão é obra soberana e milagrosa do Espírito Santo de Deus no homem. Amém? Aleluia. Tem gente, olha, quantas almas eu ganhei para Jesus. Não tem como, o meu apelo, ele é eficaz. Quando eu faço o apelo, um monte de gente se converte. Oh, meu irmão e minha irmã, para com isso, meu irmão. Não existe conversão se não vier por um milagre do Espírito Santo, por uma ação poderosa e milagrosa e soberana do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode realizar o crescimento espiritual da igreja. Também apenas Deus pode recompensar os obreiros. Amém? Só Deus pode fazer uma igreja crescer e só Deus pode recompensar cada obreiro. Às vezes nós estamos buscando recompensa, amém, nas pessoas, né? A gente está lascado, porque é tanta ingratidão, irmãos. Se o obreiro for tentar buscar recompensa, amém, no meio do povo, ele está lascado. Quem recompensa é Deus. Deus é que recompensa o trabalho do obreiro. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém está abençoando o obreiro, é por causa do poder de Deus que está influenciando essa pessoa para recompensar esse obreiro. Fora isso, meu irmão, ninguém consegue ter sensibilidade se não for movido pelo Espírito. Essa que é a verdade. Amém? Vamos lá. Como que vem a recompensa de Deus na vida do obreiro? A recompensa dá-se pela fidelidade do obreiro. Se o obreiro é fiel, ele será recompensado. O critério para a recompensa não é o resultado, mas o trabalho fiel. Aleluia! Eu não presto conta da quantidade, o resultado quantitativo. Eu presto conta da fidelidade. Amém? O que Deus exige de mim é fidelidade. Ora, o que planta e o que rega sou um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. É bom sermos encorajados. É necessário sermos encorajadores. Paulo recomenda à igreja estimular e a fortalecer uns aos outros. Cometeríamos um grave pecado, porém, se dependêssemos de recompensas, reconhecimentos e aplausos humanos para fazermos a obra de Deus, meu irmão, nós cometeríamos um grande pecado, tá? Então, quem quer fazer a obra de Deus, não espere recompensa do homem, não espere reconhecimento de homem, não espere aplausos de homem, amém? Tá? A obra de Deus, quem recompensa é Deus. E Deus recompensa é a atitude de fidelidade. É isso que Deus recompensa. A recompensa vem de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a recompensa é por causa da fidelidade no trabalho. Mateus 25, 21 diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, obrigado por estar falando comigo. Amém? Se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Tem muita gente que se coloca no muito e acaba no pouco. Né? Não é
O interessante não é como começa, é como acaba, meu irmão. Amém? Tem gente que começa muito bem e acaba muito mal, né? Eu prefiro começar devagarzinho, sofrendo, vou indo, vou aprendendo, vou amadurecendo, vou dando glória a Deus aqui, dando glória a Deus ali, amém? Vou procurando entender as coisas, amém? E Deus vai dando crescimento. É Deus que dá o crescimento. Aleluia. Graças a Deus, né? Estou muito feliz, tá? Por saber que se eu for fiel no pouco, sobre o muito eu serei colocado. Tá aí. A igreja, ela é uma lavoura, né? A igreja é uma lavoura. Então, até agora, nós aprendemos que a igreja, como lavoura, tá? E aí nós aprendemos no versículo 5, porque nós tiramos 4 lições aqui. No versículo 5 do capítulo 3 de 1 Coríntios, tá? Nós aprendemos que Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. No capítulo 3, versículos 6 e 7, nós aprendemos que Paulo ensina a diversidade de ministérios na igreja. Tem o que semeia, tem o que rega, tem o que prepara o terreno, tem o que colhe os frutos, amém? Quer dizer, são várias tarefas, são vários ministérios, mas é propósito único, só tem um propósito, tá? Paulo ensina que não há espaço para vaidades pessoais no ministério da igreja, amém? Cada um será recompensado por sua fidelidade, amém? Nós vamos agora entrar no terceiro e último tópico. Recapitulando, o primeiro tópico é: a igreja é a família de Deus. O segundo tópico: a igreja é a lavoura de Deus. Agora vamos falar sobre o terceiro tópico. A igreja é o santuário de habitação de Deus. A igreja é o santuário de habitação de Deus. Boa tarde, Patrícia Farias. Boa tarde, Sandra Silva. Boa tarde, Rosa. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, vamos ver aí 1 Coríntios 3, versículo 9, apenas a parte B do versículo, tá? A parte B do versículo. Do versículo 9, diz assim: vocês são também o edifício de Deus. Vocês são também o edifício de Deus. Na parte A, Paulo diz: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. A igreja é o terreno, amém? O trabalho é de Deus, e nós somos companheiros e cooperadores de Deus. Somos companheiros um do outro e trabalhamos, amém, em cooperação com Deus, porque a obra é de Deus, né? E nós cooperamos. Deus é que opera e nós simplesmente, em conjunto com Ele, nós trabalhamos, tá? Mas agora Paulo fala que nós também somos edifício de Deus, edifício de Deus, tá? No versículo 9, a parte A, Paulo passa de uma metáfora agrícola para uma arquitetônica. A igreja é um templo e o seu alvo é a qualidade. Amém? A igreja é um templo e o seu alvo a qualidade. O alvo da igreja como campo é a quantidade, é a frutificação. O alvo da igreja como família é a maturidade, é o crescimento e o desenvolvimento espiritual de cada crente, de cada membro. Tá bom? Tá. Agora nós vamos aprender mais duas coisas aqui.
Precisamos, portanto, evitar dois grandes extremos na construção desse edifício espiritual. O primeiro extremo que precisamos evitar é a numerolatria. Numerolatria. Tem muita gente que é um idólatra dos números, né? Fica contando vantagem pelos números. O segundo extremo é a numerofobia, capaz de morrer para alcançar um alvo numérico. Amém? Se a igreja não tiver aquele número de membros, ele se mata. Entender. Amém? Nós vamos lá e nós vamos aprender. A igreja é o santuário da habitação de Deus. A igreja é o santuário de Deus. No versículo 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo passa de uma metáfora agrícola para uma arquitetônica. A igreja é um templo e o seu alvo é a qualidade. Paulo usa a metáfora do edifício para descrever a igreja. A igreja é o templo de Deus porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. Preceitua o teólogo William Barclay. Cada pessoa salva é um templo da habitação de Deus. A igreja local, de igual forma, é templo de Deus. A igreja universal também é comparada ao templo de Deus. Nós já vamos ler esse versículo e já vamos explicar. Dessa maneira, podemos afirmar que Deus habita em cada crente salvo. Deus habita nos crentes de uma igreja local e Deus habita na igreja como somatório de todos os convertidos de todos os lugares do mundo. Aleluia! Para você entender isso, você tem que entender, amém? Você como templo individual, tá? A sua comunidade local, que é a sua igreja local, amém? É o templo local, tá? É o templo de Deus local, tá? E a igreja no seu universo, né? A igreja invisível no mundo inteiro, tá? É o templo universal, é o templo invisível de Deus. E ali se forma um templo também. O templo é o lugar de habitação. Templo é lugar de habitação, tá? Mas templo também é lugar de adoração. Existe a adoração individual, mas existe a adoração em grupo. Quando nós adoramos no individual, nós estamos adorando como membros do corpo de Cristo. Quando nós adoramos em grupo, nós estamos adorando como igreja. Amém? Como igreja, como corpo de Cristo, como templo único espiritual de Deus, tá? Então, existe a individualidade, existe o conjunto local e existe o conjunto universal. Amém? Tá? Então, você tem que entender a igreja desses três níveis. O nível individual, o nível de grupo, o grupo local e o nível do grupo universal, tá? Amém? Mas quando nós somos individual, nós somos templo. Por quê? Porque pode haver adoração, tá? Amém? Mas nós não somos igreja corpo sozinho. Nós somos membro. Então nós precisamos se unir ao corpo para que nós possamos ser a igreja de Jesus Cristo. Tá? Então vamos lá, vamos identificar cada um. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Vamos lá, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês,
e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele o comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém? Tá? Isso quer dizer o quê? Que esse corpo que você tem, Jesus pagou um preço por ele. Amém? Ao morrer na cruz e ressuscitar, tá? Jesus paga o preço pelo teu corpo. Esse teu corpo não é mais teu. Esse teu corpo pertence a Deus. Tá? E o que Deus vai fazer com esse teu corpo? Ele vai fazer a habitação do Espírito Santo. Amém? Tá? E o Espírito Santo habitando em você, ele te capacita e te qualifica como um adorador de verdade. Amém? Tá? Você pode, como adorador de Deus, você pode sacrificar na tua individualidade, você pode adorar na tua individualidade, você pode servir a Deus na tua individualidade. Então, como corpo, você tem um templo, porque você se tornou um adorador de Deus. Então, essa é a tua forma individual. Amém? Mas como é que Deus te enxerga? Além de Deus enxergar você como templo do Espírito Santo, ele enxerga você como membro do seu corpo. Tá? Então você precisa entender essas duas figuras. O templo, tá? E o corpo. Amém? O corpo de Cristo e o templo. Amém? E o templo de Deus. Tá? E como igreja, nós somos membros. E como adoradores, nós somos um templo. Amém? Nós temos um templo individual. Eu posso adorar a Deus, posso servir a Deus na minha individualidade. Mas não posso viver sozinho sem estar unido ao corpo. Porque como corpo, eu sou membro. Amém? Tá? Como membro, eu posso adorar. Amém? Mas como templo, eu não posso estar desunido. Amém? Tá? Eu não posso estar desunido, porque eu sou membro do corpo. É meio confuso, né? Meio complicado, mas é bem isso que quer dizer. Tá? Então, essas duas figuras, essas figuras são usadas para fazer você entender a tua posição. Amém? Tá. Então, a tua posição como templo do Espírito Santo, tá? Na tua posição como templo do Espírito Santo, o que acontece com você? O Espírito Santo vem habitar em você e qualifica você na adoração, amém? Na tua adoração, na capacitação para servir, tá? Como templo. Agora, como membro do corpo de Cristo, amém? Tá? Agora é você que não pode servir a Deus sozinho. Agora você tem que se ajuntar ao corpo para servir a Deus na comunidade, no corpo, porque você é membro. Amém? Então você é membro do corpo, e você é templo ao mesmo tempo. Tá? Agora as pessoas fazem uma confusão. Por quê? Porque como templo, ela acha que pode ser igreja. Você não pode ser igreja como templo. Você só pode ser igreja como membro. Amém? Como membro, você é igreja. Tá? Como templo, não. Como templo, você é apenas um adorador. Amém? Um adorador na sua individualidade. Você ganhou a capacidade de adorar a Deus na sua individualidade. Você só pode ser igreja como membro. Amém? Como membro, você se une o corpo e se torna igreja. Porque a igreja não é o templo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Tá? Mas a igreja junto pode se transformar no lugar de adoração. Aí ela vira também templo de Deus. Amém? Tá? Aleluia. Meio confuso, mas é assim que funciona. Tá? Então você precisa primeiro entender você como templo
E depois você entender você como membro, tá? Como templo, você pode adorar na individualidade, mas não pode ser igreja na individualidade. Como membro, você pode, amém, ser igreja se juntando ao corpo de Cristo. E quando você se junta ao corpo de Cristo, amém, você pode adorar a Deus como membro, tá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa assim muito interessante essas figuras que Deus colocou, né? Templo, templo de Deus, membro do corpo, amém? São figuras que Deus colocou para fazer você entender o seu posicionamento, a sua posição. Não existe vida fora do corpo, amém? Todos que querem adorar a Deus de verdade precisam estar ligados ao corpo. Não adianta você dizer que é adorador se você não está ligado ao corpo. Amém? Para você ser adorador, você tem que estar ligado ao corpo. Amém? Ao corpo. Ao corpo de Cristo. Não tem como o Espírito Santo habitar em você se você não estiver no corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Não tem como. O Espírito Santo primeiro vem habitar em você porque você está no corpo de Cristo. Você nasceu de novo e se tornou membro do corpo de Cristo. Aí o Espírito Santo habitou em você. E quando o Espírito Santo habita em você, transforma o teu corpo numa morada. Transforma o teu corpo num templo. Amém? Aleluia. Tá? Aí você pode adorar a Deus. Tá? Mas não esquecendo nunca que para você ser igreja, você tem que estar unido ao corpo. Amém? Tá? Ali. Vou repetir isso muitas vezes para ver se fica na cacholinha de vocês. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Diz assim. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Amém? Aleluia. Deus agora vem habitar em você. Mas por que Deus vem habitar em você? Porque você nasceu de novo e você virou igreja. Amém? Se você não tivesse virado igreja, você também não receberia o Espírito Santo e automaticamente você não seria o templo de Deus. Tá? Mas vamos lá. Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Vamos ver o que diz aqui. 2, 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aqui, o que Paulo fala? Paulo fala que você, da individualidade, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Tá? Mas quando você se junta e se torna a igreja,
você também se torna um templo. Amém? Essa igreja se torna um templo. Nós juntos com os outros membros se tornamos um templo. Por quê? Amém? Porque quando a igreja se reúne, o Espírito Santo vem sobre ela e habita sobre ela. Tá? Então o Espírito Santo habita em mim, na individualidade, e o Espírito Santo habita, amém, na igreja local, quando a igreja se reúne, tá? Mas tem a igreja universal, que é a igreja de todos os crentes, amém, do mundo inteiro, tá? E quem consegue reunir todos esses crentes do mundo inteiro, que eu chamo de igreja invisível, é o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo também habita nessa igreja. E essa igreja também é o templo, é a morada do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando se reúne crente português, crente francês, crente inglês, crente africano, crente japonês, crente brasileiro, amém? De várias nacionalidades, ali está a igreja universal, amém? A igreja das nações e o Espírito Santo habitando nela, tá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós encontramos a igreja como corpo e a igreja como templo, amém? Cada um para você entender a forma de Deus agir e de Deus trabalhar, tá? Voltando aqui para o comentário. Dessa maneira, podemos afirmar que Deus habita em cada crente salvo. Mas também Deus habita nos crentes de uma igreja local. Mas também Deus habita na igreja como somatório de todos os convertidos de todos os lugares do mundo. É o que eu falei. Amém? Tá? Aleluia. Aleluia. Na edificação dessa igreja como edifício de Deus, é preciso estar apercebido da importância da qualidade. Nós que estamos edificando essa casa da morada de Deus, seremos julgados em nosso trabalho. Um dia Deus julgará o nosso trabalho. Deus está interessado em que construamos com qualidade. Amém? Vamos ver aqui. 1 Coríntios 3,13. 1 Coríntios 3,13. Olha o que diz aqui. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Amém? No dia do arrebatamento da igreja, todos os cristãos salvos, amém, vão diretamente para a prova do fogo. Amém? Aleluia. Que chama-se Tribunal de Cristo. No Tribunal de Cristo, aonde vai ser julgado a obra de cada um, o serviço de cada um. Aleluia. A Bíblia diz que vai ser um dia de fogo. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Amém? O dia do arrebatamento da igreja, aleluia, será um dia de aplicação de juízo no tribunal de Cristo. Todos os crentes vão passar pela prova do fogo e vão ser medido a qualidade do seu serviço. Oh, meu Deus! É aí que o bicho começa a pegar. Amém? Tá? Nós que estamos edificando essa casa da morada de Deus,
seremos julgados em nosso trabalho. Um dia Deus julgará o nosso trabalho. Deus está interessado em que construamos com qualidade. Amém? Aleluia. Eu tô trabalhando para construir a igreja, para construir a obra de Deus. O meu trabalho é construir a obra de Deus. E eu estou procurando o melhor material. Amém? Estou procurando o melhor material. Tenho cavado profundamente para encontrar os melhores materiais para formar essa igreja. Tá? Aleluia. Dá trabalho, viu? Dá trabalho. Tá? Não é feito de qualquer maneira, não. Não é feito de qualquer jeito, não. Tá? Deus está interessado em que construamos com qualidade. Amém? Tá? Então é exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. Tá? A igreja, ela é vista como a família de Deus. Ela é vista como a lavoura de Deus. Mas ela é vista também como edifício de Deus. A construção de um grande templo. Tá? Então vamos construir o templo. Aqui está o templo. Tá? Primeiro lugar, esse templo tem que ser colocado o quê? Aqui, ó. Amém? Esse quadrado aqui representa a pedra, o alicerce. Qual é o alicerce? O alicerce desse templo. Qual é o alicerce desse templo? Jesus Cristo é a pedra angular, é o alicerce, é o que vai segurar tudo. Amém? Tá? Depois do que tem que se fazer, colocou o alicerce, coloca as colunas. As colunas. Amém? As colunas. Para que serve a coluna? As colunas são representadas por esses tracinhos aqui. Para que serve a coluna? Para sustentar o templo. Amém? Esses são os crentes maduros, tá? Os crentes maduros. Então, primeiro a gente forma, amém? Primeiro a gente coloca o alicerce. Primeiro a gente coloca Jesus. Não dá para começar uma igreja sem Jesus. Uma igreja se começa com Jesus, tá? Depois que colocou Jesus na igreja, aí você vai ter que formar o quê? As colunas. Você vai ter que formar um grupo de crentes, amém? Fortes, amém? Capazes de segurar essa igreja, amém? Quer dizer, são os crentes que vão amadurecer, que vão estar bastante tempo com o pastor, junto com o pastor, amém? São verdadeiras colunas, né? Ô, missionário de Leusa, você se sente uma coluna da igreja, missionário de Leusa? Ô, Ana Magalhães, você se sente uma coluna da igreja? Vocês são colunas. Quanto tempo que vocês estão comigo? Né? É ou não é? É ou não é? Entra gente, sai gente e vocês estão aí. Vocês são as colunas da igreja. Amém? Então, colunas são vocês que chegaram primeiro. Amém? Que receberam a primeira formação, tá? E que tem segurado, tá certo? E depois quem que aparece? Depois aparece, tá? Depois aparece os tijolos, amém? Depois aparece os tijolos, né? Os tijolos. Cada um na sua função, amém? Cada um na sua função. Cada novo membro que chega depois das colunas, tá? Começa a ser formado a igreja. Amém? São os tijolinhos colocados na igreja. Tá? Então nós temos aqui. Temos o alicerce, amém? Temos as colunas e temos os membros, os tijolinhos da igreja. Cada um ocupando a sua função. E a igreja vai o quê?
vai crescendo, vai se desenvolvendo, até chegar um edifício. Amém? Até se tornar um verdadeiro edifício de Deus. O santuário de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Deus habita. Vamos lá. Na edificação dessa igreja como edifício de Deus, é preciso estar percebido da importância da qualidade. Nós que estamos edificando essa casa da morada de Deus, seremos julgados em nosso trabalho, já falei. Um dia Deus julgará o nosso trabalho. Deus está interessado em que construamos com qualidade. Amém? Tá? A igreja não é do pregador nem da congregação. Ela é a igreja de Deus. Ela é a igreja de Deus. Somos edifício de Deus. Haverá um julgamento para nós. A Bíblia diz, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Esse dia é o dia do juízo, o dia da segunda vinda de Cristo, quando ele se manifestará em chamas de fogo. Amém? É o dia do tribunal de Cristo, o dia em que cada crente vai ser julgado pelo que fez. Viu? Vocês que estão parados, vocês acham que vão ser salvos e está tudo bem? Amém? E não tem compromisso com nada dentro da igreja? Não tem compromisso com coisa alguma? Vocês pensam que vocês vão ser julgados de que maneira? O que você vai apresentar para Deus? Nada? Amém? Cuidado, viu, meu irmão? A tua salvação, ela é muito preciosa. Deus chamou você para o serviço, para o trabalho. Amém? Deus não tem compromisso com o desocupado, não. Todo mundo tem que ter a sua tarefa no corpo de Cristo. Tá? Amém? Olha ali, ó. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 8. 6 ao 8. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram. E dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio dos chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier, para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. Vai até onde? Até o 8. Já passei, né? Amém? É o dia do juízo, o dia do julgamento dos crentes. Amém? Aleluia e glória a Deus. Deus vai julgar os crentes, irmãos. Deus vai julgar o trabalho dos crentes, tá? Tem muita gente parada, muita gente sem fazer a obra de Deus. Amém? Coloca a mão no arado, meu irmão. Deus não chamou você para ficar parado, não. Viu? A maneira que você está construindo será julgada e provada pelo fogo. Precisamos construir esse edifício de Deus com qualidade. Deus não está procurando apenas número. Ele quer qualidade. Precisamos, portanto, evitar dois grandes extremos da construção desse edifício espiritual. Amém? Aleluia e glória a Deus. Bem, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amém? Tá?
A igreja como edifício, tá? Ela já começou a ser construída. Já foi colocado o alicerce. O alicerce é Jesus Cristo. Cada igreja local, amém? Para ser cristã, precisa ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador dessa igreja. Amém? Ali está o alicerce. O alicerce é o conjunto doutrinário, amém? Do plano da salvação. Amém? O plano da salvação envolve regeneração, justificação, amém? Perdão dos pecados, né? Expiação e assim por diante. Tá? Todo o plano da salvação. Então, toda a doutrina da salvação. Amém? Ali está o alicerce. O alicerce da igreja local é Jesus Cristo. Tá? Cada igreja local precisa da coluna. Precisa das colunas. Quem são as colunas? São os crentes mais velhos. Amém? Agora, os crentes mais velhos no quesito maturidade espiritual. Os crentes que se desenvolveram espiritualmente. Tá? Porque tem crente que tem tempo de casa, mas é uma criança espiritual. Amém? Eu estou falando com crentes maduros espiritualmente. Crentes que cresceram espiritualmente. Então são verdadeiras colunas na igreja. Tá? Uma verdadeira coluna. A coluna na igreja, ela não quebra, ela não se desvia, ela não se afasta. Amém? A coluna, ela vê tudo acontecendo, mas ela se mantém firme. Tá? Ela realmente segura a igreja. Tá? E existe, amém, as pedras que são colocadas para formar a igreja. Os tijolos da igreja. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas nessa construção. Amém? Tá? E eu espero que você seja uma pedra de muito valor, né? Porque eu não quero formar o edifício da igreja com madeira, não. Madeirite. Não. Amém? A igreja do Senhor tem que ser um edifício muito bonito. E isso nós vamos falar lá na frente. Deus abençoe os irmãos, que Jesus guarde a vida de vocês. Amanhã a gente continua, amém? Amanhã a gente continua, tá? Nós vamos começar aqui, ó. 2 grandes extremos na construção desse edifício espiritual. Os extremos que nós temos que evitar, amém? Nós vamos começar falando dos 2 grandes extremos. Deus abençoe, meus irmãos. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa 1 horinha. Passou rápido, né? Passou bem rápido, tá? Aleluia. Tá certo? Então, recapitulando a questão do templo e na questão da igreja, tá? E de corpo de Cristo, tá? É muito importante você entender isso, tá certo? Você é templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você. Então você é um adorador na sua individualidade, tá? Mas você sozinho não pode ser igreja. Então, como igreja, você é membro do corpo, membro da igreja. Então, enxergue a igreja como corpo, tá? E enxergue você como membro desse corpo. Tá certo? Como templo, você é o adorador. Você é a morada do Espírito Santo. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Porque você é templo do Espírito Santo. Mas como templo do Espírito Santo, sozinho, você não pode ser igreja. Para ser igreja, tem que estar junto ao corpo. Aí você será a igreja. Tá certo? E aí, quando você se reúne com a igreja, essa igreja junto pode se transformar também no templo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus, amém, dê para você aquilo que Ele tem.